Mais um capítulo na escalada de tensões entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. As forças de defesa israelense realizaram bombardeios nesta noite em Teherã, capital do Irã. Deputado Gustavo Gayer é alvo de uma operação da Polícia Federal por desvios de verbas públicas da cota parlamentar. Ele é acusado de financiar os atentados de 8 de janeiro em Brasília. As mineradoras Vale, BHP e Samarco assinaram um novo compromisso para a compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Um terremoto atingiu o México e a Guatemala nesta sexta-feira. O epicentro no sul do México sacudiu várias áreas do país. As redes de fast food nos Estados Unidos anunciaram a suspensão de lanches que levam cebolas. Uma bactéria encontrada no sanduíche está sendo investigada. A Caixa Econômica Federal vai limitar o financiamento de imóveis e a situação tem gerado frustrações para quem está tentando comprar a casa própria. Um projeto em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ensina a transformar óleo de cozinha usado em sabão. A iniciativa tem gerado renda às donas de casa. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Na noite desta sexta-feira, foram ouvidas fortes explosões em Teherã e nos arredores da capital, de acordo com relatos da imprensa local ligada ao regime iraniano. O exército de Israel confirmou agora há pouco que iniciou ataques contra o Irã. A agência de notícia iraniana Fars informou que várias explosões foram ouvidas nos arredores de Teherã e na cidade próxima de Karaj. Não há ainda um comunicado oficial do regime iraniano sobre o ocorrido. Forças Armadas de Israel afirmaram que os ataques iniciados hoje é em resposta aos meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel. As forças de defesa israelenses disseram que estão conduzindo ataques de precisão contra alvos militares no Irã. A ofensiva de Israel é uma resposta ao ataque executado pelo Irã com cerca de 200 mísseis no início de outubro, por sua vez anunciado como uma retaliação pela morte de Hassan Nasrallah, ele então líder do grupo xiita libanês Hezbollah, financiado e armado pelos iranianos e também aliados do grupo terrorista palestino Hamas. O deputado federal Gustavo Gayer, do Partido Liberal de Goiás, foi alvo de uma operação da Polícia Federal por desvio de verbas públicas da cota parlamentar para financiar os atentados de 8 de janeiro em Brasília. A PF afirma que o deputado faz parte de uma organização criminosa criada para desviar recursos públicos e atividades ilegais. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Brasília, no apartamento funcional do parlamentar Cidade Ocidental Valparaíso de Goiás, que ficam no entorno do Distrito Federal, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Durante as buscas na residência de um assessor do deputado, os policiais encontraram cerca de R$72 mil em dinheiro. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com manifestação favorável também da Procuradoria-Geral da República. Segundo Moraes, os indícios colhidos pela Polícia Federal revelam que o deputado federal Gustavo Gayer teria empregado seus secretários parlamentares remunerados com recursos públicos para o desempenho de demandas privadas, bem como teria utilizado verbas públicas para manter, ainda que parcialmente, essas atividades privadas, uma vez que funcionariam em local custeado com verbas de cota parlamentar. O dinheiro, de acordo com as investigações, saiu da cota parlamentar, verba pública da Câmara que cada deputado tem disponível para gastos com o exercício do mandato, o que inclui transporte, alimentação, aluguel de escritório político, entre outros. Segundo dados da Câmara,
Gayer declarou despesas de 326,4 mil desses recursos neste ano. Segundo a Polícia Federal, Gustavo Gayer é suspeito de integrar um grupo que atuou na criação de uma organização da sociedade civil de interesses públicos, OCIP, com o intuito de receber verba pública por meio de emenda parlamentar. A negociação teria custado R$6 mil e foi paga diretamente por Gayer. A PF também encontrou provas de que o parlamentar utilizava verba pública para custear o aluguel de um imóvel em que funcionava uma escola de inglês de propriedade de sua família. Quando veio a pandemia, eu fiquei pagando o aluguel daqui durante um ano sem ter aula. A gente não pôde dar aula na escola. Então, o que aconteceu? Eu transformei a minha escola em uma escola online. Transformei essa escola em escola online e eu percebi que não precisava mais voltar para o espaço físico, ela ficou online. Quando eu virei deputado federal, eu transformei aqui o mesmo endereço, que eu já estou há 11 anos nesse mesmo endereço, eu transformei o meu endereço da escola em escritório político. Só que a escola é online, nunca houve uma aula aqui, nunca entrou nenhum funcionário da escola online aqui, absolutamente nenhum. A investigação teve início a partir da apreensão do celular do empresário João Paulo de Souza Cavalcante, dono da empresa Goiás Online, amigo do deputado contratado pelo gabinete dele e que atuava como operador das manifestações de vontade do parlamentar, atuando para a criação e alteração de entidades do terceiro setor para posterior recebimento de cota parlamentar. A PF também identificou pagamentos do gabinete de Gayer ao empresário, 3 parcelas de R$24 mil. Os investigadores disseram que esses valores foram pagos em desacordo com as funções contratadas. No mês de março e abril de 2023, ele tinha criado uma empresa que chama Goiás Online e essa empresa prestava serviço para mim como divulgação de ação parlamentar e cuidava da Facebook, respondia a galera no DM, no Facebook, criava alguns cards. Só que o trabalho dele estava muito ruim, sinceramente, e eu encerrei o contrato com ele 2 meses e meio depois. Também nesta sexta-feira, a primeira turma do STF começou a julgar uma queixa-crime apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, contra Gustavo Gayer por calúnia, difamação e injúria. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para receber a queixa. Caso a decisão seja majoritária, o deputado irá virar réu. O governo da Venezuela denunciou o veto do Brasil na última quinta-feira durante a reunião de cúpula realizada na Rússia, em Kazan. O Brasil ficou contra a entrada da Venezuela no grupo do BRICS. Segundo o governo venezuelano, foi um ato de agressão e um gesto hostil contra o país. Segundo o Ministério das Relações Exteriores venezuelano, Caracas contou com o respaldo e apoio dos países participantes nesta cúpula para a formalização de sua entrada neste mecanismo de integração. Mas a representação da chancelaria brasileira, liderada pelo embaixador Eduardo Paes Saboia, decidiu manter o veto que o ex-presidente Jair Bolsonaro aplicou contra a Venezuela durante anos. Essa ação constitui uma agressão à Venezuela e um gesto hostil, destacou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano, que qualificou o veto de inexplicável e imoral. A relação entre Brasil e Venezuela esfriou desde as eleições presidenciais venezuelanas de 28 de julho, nas quais Nicolás Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato, em meio às denúncias de fraude. Desde então, o presidente Lula insiste na divulgação das atas eleitorais. Os dois países retomaram as relações bilaterais em janeiro de 2023, após a ruptura diplomática ocorrida em 2019 pelo reconhecimento de Bolsonaro ao opositor Juan Guaidó como presidente interino. Maduro e Lula, de fato, falaram de uma nova época nas relações em maio de 2023, quando se reuniram no Palácio do Planalto, em Brasília. A Venezuela buscava há meses ser membro ativo do bloco. Maduro viajou a Kazan, na Rússia, para se reunir com os parceiros do BRICS, e o presidente russo, Vladimir Putin, manifestou-lhe apoio. O bloco do BRICS foi fundado em 2009 com 4 membros: Brasil, China, Índia e Rússia. Em 2010, a África do Sul se uniu ao grupo. Em 2024, somaram-se Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.
Ataques militares israelenses na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, mataram pelo menos 38 pessoas desde a noite de quinta-feira. E, segundo as autoridades palestinas, as forças de Israel lançaram um ataque noturno a um hospital no norte. Os militares israelenses disseram em um comunicado que as forças mataram vários homens armados palestinos em ataques aéreos e terrestres no sul da faixa de Gaza e desmantelaram a infraestrutura militar. Alguns moradores voltaram ao local nesta sexta-feira, remexendo os escombros na tentativa de recuperar algumas de suas roupas e documentos, enquanto as crianças procuravam seus brinquedos. No Hospital Nasser, nas proximidades, os médicos preparavam os mortos, entre eles 3 crianças envoltas na mesma mortalha branca. No norte do enclave, onde a área ao redor da cidade de Jabalia tem sido alvo de uma ofensiva que já dura semanas, as autoridades de saúde disseram que as forças israelenses invadiram o hospital Kamal Advan, uma das 3 instalações médicas que lutam para funcionar no local, e posicionaram forças do lado de fora. Os tanques israelenses retornaram e abriram fogo contra o hospital, atingindo suas reservas de oxigênio antes de invadir o prédio e ordenar que funcionários e pacientes saíssem da unidade de saúde. As autoridades de saúde disseram ter recusado as ordens do exército israelense, que iniciou uma nova incursão no norte do território palestino há mais de 2 semanas para evacuar os 3 hospitais da área ou deixar os pacientes sem atendimento. Israel prometeu erradicar os militantes do Hamas, que anteriormente controlavam Gaza, mas, ao fazê-lo, devastou grande parte do território e matou dezenas de milhares de pessoas. Mais de 1.900.000 pessoas ficaram desabrigadas em meio a uma crise humanitária. A ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, informou nesta sexta-feira que identificou o chefe do Hezbollah na América Latina, que seria responsável pelo recrutamento de pessoas para o grupo na região, inclusive no Brasil. Segundo Bullrich, o homem é um dos autores dos atentados à Embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992 e ao prédio da Associação Judaica AMIA, em 1994. O homem que usaria os nomes falsos de Alberto Leon Naim e Elias Ribeiro da Luz vive hoje no Líbano, de acordo com a ministra. A Hamad Karaki também teria ligações com facções criminosas brasileiras, como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Bullrich também o acusou de estar por trás de outros planos de ataques em território brasileiro e boliviano e aproveitou para criticar governos sul-americanos por não condenarem o Hezbollah e o Irã, aliado do grupo libanês. De acordo com a ministra, Karaki foi a pessoa que comprou o veículo utilizado como carro-bomba no atentado à Embaixada de Israel em Buenos Aires, usando o nome Elias Ribeiro da Luz e documento brasileiro. Ele teria deixado a capital argentina na hora do ataque em direção à cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, na Tríplice Fronteira. Ainda segundo o governo argentino, a Hamad Karaki atuava sob ordens diretas de Hassan Nasrallah, chefe do grupo xiita libanês do início da década de 1990 até sua morte há 1 mês após ataque de Israel em Beirute. Hoy venimos a aportar el dato de la persona de Hezbollah, jefe de Latinoamérica, que fue el que directamente compró el autobomba a nombre de Elias Ribeiro da Luz, documento brasileiro número 34031-567, documento falso, y que unas horas antes del atentado salió por el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires rumbo a Foz do Iguaçu. De acordo com o jornal argentino Clarín, a decisão de identificar Karaki agora tem por objetivo passar uma mensagem de dissuasão às ações do Hezbollah e contribuir com evidências para depois solicitar o pedido de captura internacional do extremista, poucos dias após os ataques do Hamas contra Israel. Em 7 de outubro de 2023, a Polícia Federal Brasileira deflagrou a Operação Trapiche, que prendeu 3 pessoas em investigação sobre a atuação do Hezbollah no recrutamento de brasileiros para atos preparatórios de terrorismo. O grupo libanês é aliado do palestino Hamas contra Israel. O grupo estaria planejando ataques a alvos israelenses em países da América Latina e 2 dos suspeitos estavam no Líbano no momento da operação. Não foram divulgados nomes de líderes ou responsáveis na ocasião.
E veja a seguir, uma nova pesquisa entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos mostra Kamala Harris e Donald Trump tecnicamente empatados, com 48% cada um. E as mineradoras Vale, BHP e Samarco assinaram um novo compromisso de bilhões de reais para a compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana. As mineradoras Vale, BHP e Samarco assinaram nesta sexta um novo compromisso para a compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, que fica em Mariana, Minas Gerais. As medidas reparatórias assinadas com as autoridades federais e estaduais estão estimadas em 170 bilhões de reais. O novo acordo estabelece que as mineradoras repassarão 100 bilhões de reais à União e aos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. O montante será pago em parcelas anuais ao longo de 20 anos. Com esses recursos, então, os governos deverão implementar iniciativas de reparação ambiental e social. A maior parte dos recursos será aplicada em ações voltadas diretamente para a reparação de danos atingidos pelo desastre. 39,3 bilhões entre os investimentos previstos nesse eixo estão auxílio mensal a pescadores e agricultores atingidos com um salário mínimo e meio por 3 anos e também um salário por 1 ano. Auxílio financeiro às mulheres vítimas de discriminação durante o processo de reparação, 1 bilhão de reais. Ações de incentivo a negócios, agricultura e educação. Fundo Popular da Bacia do Rio Doce, que vai investir em projetos de retomada econômica nas comunidades atingidas e também reparação de danos em comunidades indígenas e tradicionais. Investimentos em infraestrutura como saneamento e rodovias deverão somar mais de 15 bilhões e as ações de recuperação ambiental, pelo menos mais de 16 bilhões. Os 49 municípios atingidos pelo desastre terão direito a repasses financeiros, que vão totalizar mais de 6 bilhões de reais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira que a Rússia planeja enviar tropas norte-coreanas para o campo de batalha. De acordo com os serviços de inteligência, o envio começará a partir da noite de domingo para segunda-feira. A inteligência militar ucraniana disse na quinta-feira que as primeiras unidades norte-coreanas já haviam sido registradas na região fronteiriça russa de Kursk, onde os militares ucranianos operam desde que realizaram uma grande incursão em agosto. Cerca de 12 mil soldados norte-coreanos, incluindo 500 oficiais e 3 generais, já estão na Rússia. E o treinamento está acontecendo em 5 bases militares. Os Estados Unidos afirmaram ter visto evidências da presença de tropas norte-coreanas na Rússia. E parlamentares sul-coreanos afirmaram que cerca de 3 mil soldados foram enviados para apoiar a guerra do Kremlin na Ucrânia e que mais soldados deverão ser encaminhados. O presidente russo Vladimir Putin declarou na quinta-feira que é da competência de Moscou como implementar um tratado de parceria com Pyongyang, que, segundo ele, inclui uma cláusula de assistência mútua para que cada lado ajude o outro a repelir agressões externas. Putin não negou que tropas norte-coreanas estejam no país. Aliados ocidentais têm dito que o envolvimento da Coreia do Norte no conflito da Ucrânia seria uma grande escalada. Zelensky destacou que isso não é suficiente. Inclusive, afirmou que o envolvimento real da Coreia do Norte em combate não deve ser recebido com indiferença ou comentários incertos, mas com pressão tangível sobre Moscou e Pyongyang. Os promotores ucranianos disseram nesta sexta-feira que iniciaram uma investigação sobre o apoio da Coreia do Norte à Rússia na guerra, como um possível crime de agressão. Um terremoto de magnitude de 5,8 graus na escala Richter atingiu México e a Guatemala nesta sexta-feira. De acordo com as autoridades dos dois países, até o momento não houve registro de vítimas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. O abalo sísmico aconteceu em Brisas Barra de Suchiate, localizada no estado de Chiapas, no México. De acordo com as autoridades dos dois países, considerando a magnitude do terremoto, não foram provocados desastres nem danos de grandes proporções no México nem na Guatemala.
Os fenômenos que acontecem em várias partes do mundo é porque as placas tectônicas, que se encontraram em um dado momento, continuam se tocando e provocam os tremores. Os países estão em uma das regiões com maior atividade sísmica do mundo. São Taiwan, Japão e China. No Japão, por exemplo, cerca de 1.500 terremotos são registrados por ano. Embora o número seja elevado, a maioria é de intensidade moderada e não apresenta grandes riscos para a população. Uma nova pesquisa foi realizada 2 semanas antes dos resultados das eleições presidenciais serem anunciados em 5 de novembro nos Estados Unidos. O levantamento mostra que a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump seguem empatados no voto popular com 48% cada um. Até o momento, cerca de 33 milhões de eleitores já votaram antecipadamente antes da data oficial, tanto pelo correio como pessoalmente nos estados onde essa possibilidade já foi aberta. Em comparação com uma outra pesquisa do Teams College, do início do mês, os democratas parecem ter sofrido uma leve perda de apoio no voto popular, apesar da porcentagem atual estar dentro da margem de erro da sondagem. Na época, Kamala Harris aparecia com uma ligeira vantagem sobre Trump, de 49% a 46%. Nas últimas eleições presidenciais, o partido de Harris esteve à frente na contagem geral de votos, mesmo perdendo o pleito por conta dos votos do colégio eleitoral, como em 2016. De acordo com o jornal americano, a eleição presidencial será decidida nos 7 estados pêndulo, como Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, onde a disputa também segue acirrada, de acordo com a maioria das pesquisas eleitorais dos últimos meses. Os temas centrais que vão influenciar o voto são imigração, aborto e economia. A nova sondagem aponta que 15% dos entrevistados avaliam a imigração como a principal questão de interesse nacional. Na pesquisa anterior, 12% tinham a mesma visão. Na economia, Kamala aparece atrás de Trump por 6 pontos percentuais. No mês passado, ela aparecia com 13 pontos percentuais, a menos que ele, mostrando um crescimento de apoio nesse sentido. Quanto ao aborto, a democrata aparece com vantagem de 16 pontos sobre o republicano. A pesquisa New York Times Siena College entrevistou 2.516 eleitores em todos os Estados Unidos entre 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de cerca de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma bactéria encontrada nos lanches do McDonald's fez com que outras redes de fast food retirassem cebola do cardápio. Uma pessoa morreu após consumir o produto e dezenas ficaram doentes devido a infecções. O McDonald's retirou de seu cardápio e suspendeu a venda do sanduíche quarteirão. O lanche é tido como causador do surto. Apesar dessas medidas, ainda há uma investigação em andamento para determinar se o surto foi realmente causado pelas cebolas fatiadas ou por hambúrgueres. Isso fez outras redes de fast food nos Estados Unidos, como Burger King, Pizza Hut e KFC, retirarem as cebolas frescas de seus produtos. A bactéria E. coli causa infecções no trato digestivo e urinário. Os principais sintomas são diarreia e dor abdominal intensas. Em casos mais graves, pode causar anemia, queda de plaquetas, lesões renais agudas e até a morte. A rede de fast food anunciou a suspensão do sanduíche em 10 estados dos Estados Unidos, o equivalente a 20% das lojas do país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças investiga a causa do surto e as principais causas podem ser as cebolas que acompanham os lanches. O segundo turno das eleições municipais de 2024 acontece neste domingo e é importante conferir as regras, horários e documentações a levar para não cometer nenhum erro.
O segundo turno das eleições municipais de 2024 será realizado neste domingo, dia 27 de outubro, em 51 municípios brasileiros, incluindo 15 capitais. Este é o momento em que milhões de eleitores retornam às urnas para decidir entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno, que ocupará o cargo de prefeito. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, o segundo turno é realizado quando nenhum dos candidatos alcança a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais de 50%. A votação ocorre das 8 horas da manhã às 17 horas, seguindo o horário de Brasília. Para votar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. Isto é, o que comprove que o votante está perante os mesários. Embora o título de eleitor não seja obrigatório, aquele título físico, o TSE recomenda que cada cidadão verifique o local de votação antecipadamente, o que pode ser feito no e-título ou no site do próprio tribunal. O e-título, além de facilitar a consulta, permite a justificativa de ausência caso o eleitor não compareça no dia. Votar ou justificar é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Caso contrário, é preciso justificar a falta no dia da votação via aplicativo ou pelo sistema Justifica, disponível no portal do TSE. No dia do pleito, o eleitor pode levar uma cola eleitoral com o número do candidato escolhido, anotado previamente para facilitar o voto. Contudo, o uso de celulares e outros dispositivos dentro da cabine de votação é expressamente proibido. O celular pode ser usado para a apresentação do e-título aos mesários, mas deve ser deixado com eles antes de entrar na cabine. Fotografar ou filmar o momento da votação, seja para uso pessoal ou de terceiros, é ilegal e sujeito a penalidades. Durante o dia da eleição, também serão proibidas algumas práticas que caracterizam boca de urna. Entre elas estão abordagens para aliciar ou persuadir eleitores em frente às zonas eleitorais, distribuir brindes, camisetas ou outros materiais de candidatos e realizar aglomerações de apoio explícito. A pena para essas práticas pode variar de 6 meses a 1 ano de detenção, convertendo-se em prestação de serviços à comunidade e multa. E veja a seguir, novas regras da Caixa Econômica vão limitar o financiamento de imóveis e muitos contratos já prontos continuam parados esperando a liberação de dinheiro. E o censo demográfico mostra que aproximadamente 1/3 dos domicílios no Brasil são chefiados por uma mulher, as chamadas mães solo. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, 3 em cada 10 mulheres que chefiam o lar são mães solo. Aproximadamente 1/3 dos domicílios no Brasil que são chefiados por uma mulher tem presença de filhos e ausência de participação, ou seja, a responsável pelo lar também é mãe solo. Essa parcela soma mais de 10 milhões nos ambientes domésticos e é muito mais alta do que estão nessa situação chefiadas por homens, que chegam a 4,4%, ou seja, mais de 1 milhão de domicílios particulares. Essa divisão, que indica um perfil de monoparentalidade muito mais feminino, foi verificada em meio ao aumento na proporção de mulheres como responsáveis por lares desde o último levantamento em 2010, chegando praticamente à metade dos domicílios particulares no Brasil, que é mais de 72 milhões. Do total dessas unidades domésticas, 16,5%, cerca de 12 milhões, têm um responsável sem liderança e com filhos, parcela que mudou um pouco desde o recenseamento de 2010, que era de 16,3%. Entre as unidades federativas, a proporção de lares com responsáveis mulheres com filhos e sem participação é maior em Sergipe, Amapá e Distrito Federal. No outro extremo estão Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O gerente de estimativas e projeções da população
do IBGE, Márcio Minamiguchi, destacou que a separação de um casal, em geral, o filho fica com a mãe ou mesmo no caso de mulheres com filhos sem ter tido um casamento ou uma relação conjugal com alguém. E uma pesquisa do Datafolha, realizada em janeiro de 2023, também mostrou que 55% das mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. Ainda assim, o número de crianças registradas no Brasil sem o nome do pai tem crescido e chegou a 170 mil em 2023, de acordo com o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, responsável pelos cartórios. A ANEEL anunciou hoje a bandeira amarela e as contas de luz terão um alívio no próximo mês. A cobrança terá uma redução significativa de R$ 8,00 para R$ 2,00 a cada quilowatt consumido. A decisão foi tomada devido à melhora das condições de geração de energia. A medida entrará em vigor no início de novembro para todos os consumidores do país, com exceção de Roraima. O retorno da cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, mais conhecido como o novo DPVAT, tem enfrentado a resistência de alguns governadores. A cobrança havia sido extinta pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cobrança havia sido extinta pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e será retomada a partir de 2025 por meio da Lei Complementar 207, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula. O novo DPVAT será administrado pela Caixa e passará a se chamar SPVAT. E os donos de veículos automotores deverão realizar o pagamento uma vez por ano. Os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal e Paraná já sinalizaram que não irão cobrar o novo DPVAT. O governo de São Paulo rejeitou a proposta da Caixa Econômica Federal para realizar a cobrança. A proposta sugeria que o Detran de São Paulo ficasse responsável pela cobrança, incluindo o tributo junto ao licenciamento do veículo e do IPVA de 2025, repassando a maior parte dos valores para a União. O novo DPVAT cobrará uma tarifa anual que ficará entre R$ 50 e R$ 60 a partir de 2025 e terá validade do dia 1º de janeiro de cada ano até o dia 31 de dezembro. Quem não estiver com o pagamento da taxa em dia terá problemas para fazer o licenciamento anual do veículo, baixar o registro de veículos automotores e para efetuar a transferência de propriedade. De acordo com a legislação, 5% do valor arrecadado com o novo DPVAT será repassado mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, o COTRAN, para programas de prevenção de acidentes e divulgação do seguro. Outra fatia maior, de 35% a 40%, será enviada para estados e municípios para investimento no transporte público. Durante o debate sobre o retorno da taxa, a oposição criticou a cobrança, uma vez que a medida atinge também os motoristas que possuem seguro privado. A Receita Federal abriu a consulta ao primeiro lote residual da restituição do imposto de renda para os contribuintes que caíram na malha fina. São as pessoas que apresentaram falhas na declaração, mas já corrigiram os problemas. Quem quiser consultar deve acessar a página da Receita Federal na internet, no endereço restituicão.receita.gov.br. Mais de 260 mil pessoas vão receber um total de R$ 700 milhões na próxima quinta-feira. A Caixa Econômica Federal vai limitar o financiamento de imóveis enquanto novas regras entram em vigor. A partir do próximo mês, a instituição vai reduzir a porcentagem do valor que pode ser financiado e terá limites mais rígidos. Porém, a demanda por financiamento está alta. A Caixa não tem recursos suficientes para atender a todos os pedidos e a situação tem gerado atrasos e frustrações para quem está tentando comprar uma casa. Muitos contratos já prontos continuam parados, esperando a liberação de dinheiro. Alguns estão aguardando há 50 dias e a situação é preocupante tanto para os compradores quanto para os vendedores. Além de programas afetados como Minha Casa Minha Vida, a Caixa ainda não deu previsão de quando os recursos ficarão disponíveis. Segundo a instituição financeira, só neste ano
foram 627 mil contratos de financiamentos de imóveis para cerca de 2,5 milhões de brasileiros até setembro. Com cautela dos investidores quanto à política fiscal do governo Lula e os receios em torno da eventual vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, o Brasil fechou hoje o dólar em alta. Com o movimento do dia, a moeda americana encerrou a semana em R$ 5,70, uma alta de 0,76%. E a Bolsa de Valores ficou negativa em 0,13% aos 129.893 pontos. O Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo avançou 3,3% no acumulado de janeiro a agosto de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, apresentando crescimento nos segmentos indústria e serviços de 3,1%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o PIB paulista expandiu 2,2%. Os dados foram divulgados pela Fundação SEAD. O PIB paulista tem mostrado a sua força com políticas de incentivos fiscais, de geração de empregos e da oferta de linhas de créditos para empresas e pessoas. Quem anda pelos corredores dos mercados de Mato Grosso do Sul já percebeu que o azeite de oliva está com o preço lá em cima. Além disso, diversas marcas tiveram que ser retiradas das prateleiras por ordem do Ministério da Agricultura. O Procon de Mato Grosso do Sul divulgou um alerta reforçando a lista feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária com 11 marcas de azeites que eram comercializadas em todo o território nacional e foram consideradas impróprias para o consumo. Marcas reprovadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária são a Malaga, Rio Negro, Quinta de Aveiro, Cordilheira, Serrano, Oviedo, Imperial, Ouro Negro, Carcavelos, Pérola Negra e La Ventosa. Caso o consumidor tenha dúvidas em relação às marcas, uma lista com todos os nomes foi divulgada no site do Procon de Mato Grosso do Sul. Aqui no estado a gente avisou a Associação de Supermercados e também a Vigilância Sanitária para que a gente possa, então, coibir a comercialização desses produtos aqui. O secretário executivo do Procon estadual explica que o consumidor que encontrar essas marcas à venda deve avisar o responsável do mercado. E caso já tenha adquirido o produto, é possível pedir pela troca. Ele leva ao supermercado, pede a troca por outro que ele possa utilizar em casa com segurança, ou a devolução do dinheiro que ele pagou. Se o estabelecimento persistir em vender as marcas vetadas, poderá ser multado. Olha, ele está sujeito a sanções, né? Primeiro, a apreensão da mercadoria, o descarte da mercadoria e também uma sanção administrativa. Ele pode levar uma multa, né? Além dos produtos impróprios, o consumidor também deve ficar atento com os preços abusivos. Ele vai solicitar ao comerciante que apresente as notas fiscais de compra desses produtos para a gente ver se realmente existe abuso, excesso, no preço colocado. E aí, se isso ocorrer, realmente ele está sujeito a uma análise mais criteriosa e pode até ser sancionado por isso. Entretanto, o Procon reforça que o azeite de oliva passa por alta no mundo todo e quem deseja ter o produto no carrinho de compras precisa preparar o bolso. Houve uma queda na produção mundial. O Brasil não é um grande produtor, nós temos algumas regiões que produzem, Então, isso dá uma escassez de oferta, por conseguinte, também uma elevação no preço. E veja a seguir, uma empresa de aviação anunciou um novo sistema para impedir que passageiros furem a fila na hora de embarcar. E morreu aos 56 anos o ex-lateral Zé Carlos, conhecido por defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 98. Uma empresa americana de aviação anuncia novo sistema para impedir que passageiros furem a fila na hora do embarque. A American Airlines, empresa americana de aviação, anunciou recentemente que está na fase inicial de testes de uma nova tecnologia que funcionará nos aeroportos, como o alarme indicando quando um passageiro tentar furar fila.
e tentar também embarcar no avião antes do horário previamente definido ou fora do grupo determinado. De acordo com a empresa, o novo sistema anti-fura-fila emitirá um sinal audível para alertar o agente do portão, que impedirá o embarque do passageiro. A tecnologia foi implantada no Albuquerque International Sunport, localizado no Novo México, no Aeroporto Internacional de Tucson, no Arizona, e no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, em Washington. Em nota, a American Airlines disse que esta inovação foi projetada para garantir aos clientes os benefícios do acesso prioritário com mais facilidade e também melhorar a experiência de embarque. A empresa disse estar satisfeita com os resultados até agora, assim como vários passageiros que foram às redes sociais para compartilhar as opiniões positivas em relação ao novo sistema. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo informou que pode ter mais chuva neste fim de semana. Amanhã a cidade poderá registrar chuvas rápidas e isoladas, enquanto que no domingo a previsão indica frio e garoa. Nos últimos dias, as chuvas fortes causaram danos na cidade e em outras áreas do estado, como quedas de árvores, danos a casas e deslizamentos. Os ventos também atingiram até 100 km por hora. Segundo o boletim da Enel, na tarde de hoje, mais de 85 mil imóveis estão sem energia elétrica desde quinta-feira. Quase 65 mil clientes foram impactados na capital paulista. A Defesa Civil fez um alerta sobre os riscos e recomendou atenção redobrada. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, um projeto ensina a transformar óleo de cozinha usado em sabão. Além de ser um cuidado com o meio ambiente, a iniciativa virou uma alternativa de renda para mulheres da região sul da capital. Extremo sul de Campo Grande, uma região que não para de crescer e que abriga hoje o segundo bairro mais populoso da capital, o Centro-Oeste. Em pouco mais de uma década, o número de habitantes saltou e trouxe com ele uma série de preocupações, como, por exemplo, o que fazer para amenizar o impacto no meio ambiente, fruto dessa expansão. E não tem ninguém melhor para nos dar essa resposta como a Diva. O caminho ela conhece como a palma da mão. É o mesmo trajeto que faz há mais de 20 anos como agente comunitária no bairro vizinho, o Jardim Los Angeles. De porta em porta, zela pela saúde dos moradores e, no tempo vago, recolhe óleo de cozinha usado para gerar renda a outras mulheres da comunidade. A gente descobriu o trabalho formiguinha de estar recolhendo esse óleo para esse grande projeto hoje, que a ideia é a geração de renda, né? Então, através desse trabalho meu como agente comunitário, a população ficou sabendo e acaba doando óleo para a gente, que ele falou assim, olha que importante esse projeto, por que não doar óleo para vocês? A Sirlene sempre guarda o que sobra da fritura do pastelzinho. E eu achei interessante, porque até então não tinha onde colocar esses óleos, né, de fritura, e ver que elas fazem um ótimo serviço com eles, que ajuda, né, as outras famílias também, sustentar, né, a sua casa, né, que é um dinheirinho que entra. Durante essa caminhada, além do óleo, Diva foi juntando amizades e conquistas. Conciliando trabalho e família, se formou em serviço social e se tornou especialista em gestão de cidades. Uma batalhadora que fez da profissão uma ferramenta de transformação social. Para nós, salvar o planeta é importante e ajudar as pessoas no seu dia a dia é mais importante ainda, que é a inclusão social das nossas mulheres, é a inclusão social dos nossos filhos. E foi no quintal de casa que deu início a essa missão. No ano passado, em parceria com a empresa responsável pelos serviços de água e esgoto da capital, reuniu um grupo de mulheres para um curso de saboaria. Das 15 alunas, restaram 4, que se uniram e hoje tocam essa pequena fábrica. A Flor Diniz é uma delas. Eu era artesã, trabalhava com fuxicos, mas devido a uma doença, né, que eu acabei descobrindo na coluna, eu acabei ficando muito enferma, né? Em 2009 eu descobri essa doença, que era um degenerativo, e isso me causou fibromialgia, né, que acabou paralisando um pouco no meu braço esquerdo, e eu não consigo mais fazer, costurar nem nada, né? E através disso eu entrei em depressão. E as sócias foram além. Conheci as meninas, né, desse projeto, a gente começou, falou assim, vamos expandir,
né, esse trabalho que a gente começou aprendendo o básico, e desse básico a gente tinha outras ideias. E como as nossas ideias combinaram, né, umas com as outras, a gente teve essa brilhante ideia de fazer crescer esse trabalho nosso, né, que é agregando as cascas, trazendo a medicina, né, natural para o nosso sabonete, para o sabão. E, como previsto, elas tiraram de letra. A Carla estava entre as alunas e, assim como as nossas empreendedoras, também pretende furar a bolha e conquistar o seu espaço. Já vai ser uma renda, né, em casa para ajudar também, né, e economizar também, porque hoje em dia os produtos estão muito caros, né, no mercado e fazenda, você vai revender, né, vai ter o seu lucro e vai poder ter a rendinha ali todo mês. Em 4 anos, já são mais de 1.000 mulheres capacitadas pelo programa, que visa a proteção dos recursos hídricos. O óleo de cozinha, ele é agressivo para o nosso meio ambiente, ele gera um dano muito grande para a rede de esgoto, causando obstrução, né, na nossa cidade. Então a gente leva esse programa para tentar retirar esse óleo de cozinha da rede de esgoto. Mais de 60 mil litros de óleo de cozinha já foram retirados da rede de esgoto mediante esse programa. Nosso intuito sempre foi retirar o óleo de cozinha da rede de esgoto, né, que é o foco, a questão do meio ambiente, né, mas ter esse desdobramento, ter isso como foco também, o empreender dessas mulheres, trouxe para a concessionária uma felicidade muito grande. Então, o programa ele só tem a ganhar com isso. Morreu aos 56 anos o ex-lateral Zé Carlos, conhecido por defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998. Zé Carlos foi encontrado nesta sexta-feira sem vida na casa de uma sobrinha em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a família, a demora para acordar levantou uma suspeita e acionaram os bombeiros. O ex-lateral começou sua carreira em clubes menores, mas se destacou pelo São Paulo. O atleta foi convocado por Zagallo e atuou na semifinal da Copa contra a Holanda. Depois do Mundial, jogou por equipes como Grêmio e Ponte Preta, se aposentando em 2005. Zé Carlos deixou uma filha de 8 anos e um filho de 16. A ginástica rítmica possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral, onde desenvolve harmonia, graça e beleza em movimentos criativos. Um grupo de atletas de Mato Grosso do Sul conquistou o pódio no torneio regional do Centro-Oeste de ginástica rítmica em Brasília. A conquista absoluta do primeiro lugar da Júlia e da terceira colocação de Emanuele no torneio regional Centro-Oeste de ginástica rítmica em Brasília trouxe experiência e aprendizados. Eu estava muito animada para competir e como é uma competição grande eu queria ter um bom resultado porque eu estava treinando há muito tempo. Aí eu cheguei lá e fiz o meu melhor, foi muito bom, fiquei muito feliz. Foi uma competição muito importante para mim. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito nervosa, assim, porque foi meu primeiro regional. Tava muito feliz também por estar ali. Mesmo nervosa, eu fiquei bem feliz com o meu resultado também. Agora eu tô treinando bastante para me sair bem lá no Nacional. De volta a Campo Grande, a dupla intensifica os treinos de rotina para o próximo desafio que já está bem ali, a competição nacional da modalidade, entre 30 de outubro a 3 de novembro, lá em Cuiabá. A performance das atletas é acompanhada de perto pela equipe técnica. Elas estão se preparando desde o ano passado, treinos intensos, elas abdicaram das férias, abdicaram do tempo livre durante esse ano para chegar lá e mostrar tudo que elas e a equipe prepararam. Então, assim, esperávamos bons resultados, mas foi muito melhor do que o esperado. Depois dos grandes resultados da ginástica artística, né, que não é a nossa modalidade, mas assim, caminha junto, as ginastas se espelham nessas grandes atletas. Então, após as Olimpíadas, a procura aumentou bastante e nós ficamos felizes, que foi uma outra ginástica, mas acaba refletindo no nosso trabalho também. Então, quanto mais atletas entrarem na modalidade, melhor para todo mundo, porque o esporte ensina valores que não são ensinados em nenhum outro lugar. Júlia tem 1 ano e meio de prática. Emanuele está há 5 anos se aventurando entre arcos e fitas. O que as ginastas querem daqui para frente é continuar brilhando no pódio. O treino tá puxado, treinar todos os dias, bastante, a gente estende os treinos.
Então, treinar bastante assim, fazer várias repetições para chegar e dar o nosso melhor e ter um bom resultado. Eu treino bastante, sempre me esforço o máximo que eu consigo. Graças a Deus eu consigo essas vagas, graças a Deus eu consigo esses pódios, eu fico muito grata a Deus por isso. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.